Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é a nossa luz. Senhor, a Tua palavra é a luz da vida. Senhor Jesus, Senhor, essa noite vem nos iluminar. Senhor, não com a luz do mundo, mas com a luz da vida. Senhor, é uma luz que circula a vida. Senhor, que gera, Senhor, que multiplica. Senhor Jesus, Senhor, dependemos de Ti, Senhor, porque a nossa suficiência vem do Senhor. Senhor Jesus, venha sempre nos nossos corações, para que Ele possa estar limpo, Senhor, puro, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra profética, Senhor, aquela que faz a Tua obra, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e que principal de tudo, Senhor, precisamos praticar, Senhor, colocar em prática, Senhor, tudo que o Senhor tem falado, pois estamos nos últimos dias, dias que antecedem a Tua volta, Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém, amém, Senhor Jesus, amém, amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor, graças ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de desfrutar da sua palavra, né? Infelizmente eu creio que alguns faltaram, Senhor Jesus, mas nós ganhamos a graça de desfrutarmos da palavra. Também de orarmos por aqueles que não puderam vir. O Senhor sabe o motivo, Senhor Jesus, porque na igreja, né, precisamos uns dos outros, irmãos. A edificação não é sozinha, não é só entre nós, mas é com todo o corpo. Senhor Jesus, eu ia pedir para louvar o hino, irmãos, mas não deu tempo, a gente pode louvar ele em outra ocasião. O 196, ó, diz assim a estrofe, o coro, né? Que Tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro, eu rogo a Ti, Senhor, amém, Senhor Jesus. Olha só a primeira estrofe, né? Senhor, remove o véu, faz Tua luz eu ver, que não me engane mais, mas tudo possa ver. Muito pouco sei de mim, me engana o coração, pois penso certo está, em meu orgulho vão. Irmãos, somente a luz da vida, irmãos, ela é a única que pode desvanecer todas as trevas. Por muitas vezes você pode estar servindo a Deus, você está pensando que está certo, né? Da sua maneira de fazer as coisas, no seu ego, nas suas opiniões, mas, irmãos, tudo isso aqui ainda é trevas. Mas a verdadeira luz, irmãos, é aquela que o Senhor, irmãos, desvanece todas as trevas. Senhor Jesus, porque as trevas, elas fogem da luz. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, Senhor Jesus, graças a Deus por mais uma oportunidade de podermos desfrutar. Palavra, vida e edificação. Amém. Vida e edificação. O título desse que nós estamos lendo aqui é Mensageiro de Cristo. O Senhor está nos encorajando, irmãos, a sermos esses mensageiros de Cristo. Amém. Senhor Jesus, irmãos, mensageiro é aquele que recebe e que sai para enviar. Irmãos, hoje nós estamos recebendo essa palavra, mas ao sairmos dessa porta, irmãos, precisamos ser aqueles que enviam a palavra para a nossa família, para os nossos colegas, para a nossa vizinhança, para as pessoas do nosso dia a dia. O Senhor está contando conosco. Irmãos, se o Senhor não estiver contando conosco, vai contar com quem? Ó Senhor Jesus. Irmãos, por isso que nós somos, irmãos, extremamente importantes para essa edificação e para a volta do Senhor. Senhor Jesus, o título da mensagem da semana, irmãos, é a semana 2, né? Senhor Jesus, essa semana, irmãos, na minha experiência não foi fácil. Os dias, irmão, não sei na experiência dos irmãos. A cada dia que o Senhor está se aproximando da sua volta, os dias estão ficando bem mais difíceis, irmãos. A questão da subsistência, a questão também do mundo, né? Do curso do mundo, as coisas estão se fechando, irmãos. Não sei se os irmãos já percebem no seu dia a dia, irmãos. A cada dia que está passando, as coisas estão mais de trevas, irmãos. Mas uma coisa é certa, a verdadeira luz já brilha. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor já está bem perto de voltar. Não desistamos, irmãos, e encorajemos aqueles irmãos. Teve alguns irmãos que
para a reunião de hoje, eu encorajei, mandei mensagem, né, irmãos que estão afastados, eles não visualizaram nem me responderam, mas eu oro por eles. Sei que o Senhor um dia, a luz vai desvanecer todas as trevas. Senhor Jesus, nós estamos aqui, irmãos, porque nós somos privilegiados. A luta foi grande, irmãos, mas o Senhor conta conosco. Apesar de cansados, enfadados, mas o Senhor conta conosco. Eu estava desfrutando dessa semana que o nosso principal trabalho, irmãos, não é apenas você sustentar a sua família, né, você estudar. A gente trabalha sim, mas precisamos estar sempre convictos e cientes que o nosso verdadeiro trabalho é edificar a casa de Deus. Eu podia até dizer, não, Senhor, esse final de semana eu não posso ficar com a mensagem, porque foi muito cansativo. Mas, irmãos, qual é o meu verdadeiro trabalho? Senhor Jesus, edificar a casa do Senhor. Cada um de nós precisamos vir para a reunião com a sua porção, cheio do Espírito, irmãos, porque a sua função, irmãos, é edificar a casa do Senhor. Senhor Jesus, vou fazer aqui um breve resumo, mas os irmãos vão poder compartilhar depois, certo? O título é A Vida é a Luz dos Homens. Vamos repetir? A vida é a luz dos homens. Senhor Jesus. Vamos ler João, irmãos? O versículo base da mensagem, João capítulo 1. A partir do versículo 4, a gente pode ler até o 11. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, faz em cada linha a tua luz radiar. Senhor, venha desvanecer todas as trevas. Senhor Jesus, amém. Os irmãos encontrou, pode dizer amém. Amém? Amém? Senhor Jesus, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz. Irmãos, ó Senhor Jesus, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo não foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Só até aí, irmãos. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, como filhos de Deus, precisamos estar na luz. Como filho de Deus, precisamos estar na luz. Senhor Jesus, se estamos em comunhão com Deus, irmãos, ao receber sua palavra, Senhor Jesus, certamente nós estamos na luz da vida. Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele é a palavra. Senhor Jesus, a gente tem visto bastante também essa semana sobre a questão de logos e rema, né? A palavra logos, irmãos, é a palavra aqui, ó, que está escrita, né, na folha branca, escrita com letras pretas. Essa palavra, irmãos, é Deus. Mas essa palavra, irmãos, logos, quando ela chega na igreja, por intermédio de Cristo Jesus, ela se torna a palavra rema, a palavra circulante, a palavra, irmãos, que gera vida. Irmãos, a palavra, assim como o sangue, irmãos, que tem como objetivo circular, circular, né, entre o nosso corpo, também ele tem como objetivo eliminar as toxinas. Ou seja, irmãos, a palavra circulante elimina as toxinas da nossa vida, do nosso coração, do nosso ser, da nossa alma, também do espírito, irmãos. Por isso que precisamos estar constantemente em comunhão com o Senhor e com o seu Filho, Senhor Jesus, para que essa palavra ela possa estar fluindo na nossa vida. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E essa vida, irmãos, ela precisa circular entre os membros do corpo de Cristo, entre todos nós, essa vida precisa circular. Senhor Jesus, em João 6,63, né, mas aqui na frente, o Senhor deixa bem claro sobre isso, né?
Senhor Jesus, olha só, João 6,63, só virar umas 2 páginas aí, ó. Diz assim, ó, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, as palavras, irmãos, que o Senhor tem dispensado à igreja, através dos seus apóstolos, através dos seus profetas, ela tem um único objetivo, Espírito e vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, a palavra, ela é rema, é uma palavra que flui, né? Lá em João 1:1, diz assim, ó, só para ficar bem claro sobre essa questão de logos e rema, no princípio era o verbo. Esse verbo aqui pode ser traduzido como palavra, né? A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então aqui, irmãos, era uma palavra logos, né? Uma palavra ainda parada. Mas já aqui no versículo 63 do capítulo 6, né? A gente pode ver claramente que a palavra aqui ela é como se fosse um espírito, né? É algo que está circulando entre nós. Ou seja, ela está fluindo entre nós. Senhor Jesus. Irmãos, não adianta apenas a gente só ouvir, precisamos primeiramente, irmãos, deixar essa palavra fluir. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. No versículo 4 do capítulo 1, a gente começou a leitura, diz assim, ó, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Senhor Jesus, irmãos, essa vida, irmãos, que circula entre os membros do corpo de Cristo, é a luz dos homens, trazendo vida para todos. Ó Senhor Jesus, então o propósito de Deus, irmãos, ao conduzir-nos à sua vida, Senhor Jesus, que é a própria luz, a vida de Cristo, irmãos, em nós, é a própria luz. Senhor Jesus, e essa vida, irmãos, que está na palavra, irmãos, que é luz, Senhor Jesus, não é para nós lidarmos apenas como um manual de regras, um manual de conduta. Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, né? Ela não é apenas para ser o nosso manual de regras, né? Para fazer assim, não é para fazer assim. Irmãos, não é dessa maneira. Irmãos, ao lermos a palavra, ao desfrutarmos da palavra, irmãos, essa palavra ela tem que causar em nós, em mim primeiramente, uma reação. Senhor Jesus, é algo que precisa ser vivido, irmãos. Não é uma palavra parada. Não adianta eu tentar fazer o certo ou o errado. Irmãos, isso aí realmente não vou conseguir. Mas se eu deixar, irmãos, a vida que está na palavra em mim fluir, irmãos, ela vai sim cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor falou, né, naquele dia, o grande dia da festa, Ele se levantou, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Ele disse, né? Que aqueles que creem no Senhor, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então, irmãos, não é algo parado. O rio, irmão, ele não está parado. O rio, ele está em constante movimento. Senhor Jesus, e aonde esse rio passa, tudo viverá. Senhor Jesus, eu que ando no sítio direto, né? Eu ando no sítio, passo por alguns rios, a gente está vivendo tempo de seca, né? Assim, questão de estio. Mas, irmãos, eu vejo onde passa aquele rio, as árvores ao redor, né? Os arbustos ao redor, irmãos, são tudo verde. Por quê, irmãos? Só apenas com o cheiro das águas, irmãos, as coisas geram vida, irmãos. Senhor Jesus, então essa palavra, irmãos, que é rema, que é vida, que flui, precisa gerar o resultado, que é vida, irmãos. Não adianta eu apenas desfrutar aqui, se o meu viver em casa com minha esposa, com meus filhos, é um viver de morte. Essa é uma palavra logos, mas eu preciso deixar essa palavra vida fluir, irmãos, em qualquer lugar onde eu esteja. Essa semana eu estava visitando o cliente, ele disse, Daniel, eu nunca vi assim um agente de crédito igual você. Você é calmo, você é diferente dos outros. Porque eu tenho Cristo dentro do meu ser. Irmão, porque Cristo, irmãos, é a vida que flui dentro de mim. Senhor Jesus,
Porque além de eu desfrutar, eu desfruto do Senhor, irmãos. Assim como o Senhor teve compaixão de mim, de cada um de nós, né? Aquele sentimento do mais interior, irmãos. Quando eu vou diante das pessoas, irmãos, eu vou com esse sentimento. Eu sei que não é fácil, irmãos, porque o dia a dia não é fácil. Mas precisamos ir com esse sentimento para poder alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e a vida está na palavra de Deus. Senhor Jesus, irmãos, outrora nós éramos trevas, mas um dia o Evangelho chegou a nós. Mas um dia o Evangelho chegou a nós. Senhor Jesus, e ao crermos em Jesus, irmãos, a luz chegou até nós. Senhor Jesus, e Ele nos transportou do império das trevas, da escuridão, para o reino da luz, para o reino do seu Filho amado, para o reino da luz. Irmãos, hoje eu e cada um de nós aqui, irmãos, estamos no reino da luz. O mundo hoje, irmãos, infelizmente está em trevas, em densas trevas. É uma treva muito, irmãos, muito pesada. Mas nós, irmãos, que somos os filhos de Deus, nós também somos a luz desse mundo. Onde nós chegarmos, precisamos expressar essa luz. Senhor Jesus, queria ler com os irmãos aqui só uma parte aqui no Alimento Diário, na página 29. Eu notei alguns pontos bem desfrutantes. Aqui na quarta-feira, irmãos, aqui no primeiro parágrafo, diz assim, ó: temos visto que a palavra de Deus é luz, e que Jesus, sendo a palavra, trouxe luz aos homens. No entanto, quem faz as obras das trevas, as faz em oculto. Por exemplo, cria perfis falsos em redes sociais, usa palavras enganadoras. E o que é feito em oculto, o só referir é vergonha. Paulo afirma: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. A luz é muito forte, não há como as trevas prevalecerem contra a luz. Senhor Jesus, aqui mais à frente, né, o irmão ele cita um exemplo lá do estacionamento, né? Os irmãos podem, já leram, nem também pode ler também. E outro exemplo que a gente pode citar, irmãos, é o exemplo do fósforo, né? Se a gente aqui apagar todas as luzes aqui, vai ficar todo mundo escuro, né? Um vai bater na cadeira, um vai tropeçar, cair. Mas se a gente riscar um fósforo, irmãos, a gente vai saber onde estão os irmãos. Porque as trevas, elas fogem, irmãos. Porque a luz prevalece sobre as trevas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmão, isso aqui é muito rico, irmãos. As trevas não prevalecem contra a luz. Senhor Jesus, as trevas fogem da luz. Senhor Jesus, eu estava vendo também, irmãos, outro exemplo aqui, que eu estava desfrutando da mensagem, o Senhor também me deu o sentimento de compartilhar aqui, o exemplo de Davi, né? Davi era alguém, irmãos, que andava na luz do Senhor, o Espírito do Senhor, irmãos, repousava sobre Davi, mas Davi, irmãos, ele desobedeceu a Deus, né? Caiu em pecado, desobedeceu o mandamento do Senhor, cometeu adultério, né? Tramou assassinato, e Davi começou a andar nas trevas. Por certo período, irmãos, Davi, ele se afastou da luz. Senhor Jesus, e as pessoas que estavam naquele convívio de Davi ali, as suas demais esposas, os seus servos, não sabiam o que Davi tinha feito, porque Davi tinha feito em oculto, se escondendo. Senhor Jesus, eu creio que nesse período aqui, Davi sofreu muito, irmãos, porque ele se afastou, né, da presença do Senhor, se afastou da luz. Irmãos, mas graças a Deus, irmãos, o Senhor enviou o profeta. Irmãos, o profeta foi até Davi, irmãos, e o trouxe a Davi, irmãos, tudo a claro por meio da luz. Irmãos, Davi sofreu a consequência, porque o que ele fez em oculto, Deus, né, ele o repreendeu e fez, né, tudo em aberto lá, né, por conta da desobediência do pecado dele. Mas Davi foi alguém que se arrependeu e novamente voltou a andar na luz e ter comunhão com o Pai, e ter comunhão com o Senhor.
Irmãos, esse exemplo, irmãos, serve para cada um de nós. Quando a gente, comete algum pecado, algum erro que a gente não confessa, porque Davi não confessou nesse momento. Irmãos, a gente anda se escondendo do Senhor. A gente vê o irmão, vê o irmão ali, vou passar aqui de largo. Você procura se esconder, não vou para a reunião hoje não, para ninguém falar alguma coisa. Irmãos, esse aí é um viver de trevas, irmãos. Irmãos, qual é a atitude correta? É ir diante do Senhor, pedir perdão ao Senhor, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E novamente, irmãos, nós voltaremos a andar na luz. Amém. Senhor Jesus, irmãos, não prove andar nas trevas, porque é só escuridão e queda. Mas ande na luz, irmãos, que a luz da vida, irmãos, vai iluminar os seus pés. Outro versículo, irmãos, que eu desfrutei bastante, que não está aqui, lá em Provérbios, Em Provérbios. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, esse versículo eu imergi ele durante todo o dia, irmãos. A palavra do Senhor, irmãos, tem sido a nossa lâmpada, o nosso guia, A nossa luz que tem dado a direção, irmão, nesse tempo de treva. A palavra do Senhor que o Senhor tem falado hoje por meio dos seus profetas. O Senhor tem nos dado a direção. Está tudo claro, irmãos. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então precisamos, irmãos, ter comunhão para que a vida continue circular. Lá em 1 João, capítulo 2, ó Senhor Jesus, 1 João, capítulo 2, já vamos para as cartas. Senhor Jesus, irmãos, o Evangelho de João e as suas epístolas, elas são bem práticas. O Senhor vem mostrar para nós, irmãos, através desse Evangelho, algo prático do nosso dia a dia. Capítulo 2, versículo 10. Senhor Jesus, 1 João, capítulo 2, versículo 10. Os irmãos encontraram? Senhor Jesus, aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Vamos ler de novo, irmãos? Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, além da luz, também o Senhor tem nos ensinado, irmãos, a amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. Senhor Jesus, o versículo 11, Paulinho? Diz assim, aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Senhor Jesus, irmãos, o segredo de quem anda na luz é expressar o amor. Irmãos, amar, irmãos, os irmãos, uns aos outros, e não só os irmãos, amar também todas as pessoas, amar também os nossos inimigos, irmãos, porque quando nós amamos e oramos por aqueles que nos perseguem, irmãos, o Senhor vai estar nos abençoando. Esse é o nosso dever. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como mantermos comunhão entre nós se não há amor? Precisamos, irmãos, estar na luz. Senhor Jesus, quem está na luz não tropeça. Senhor Jesus, se eu estou na luz, eu amo meus irmãos. Ó Senhor Jesus, muito simples e prático isso, irmãos? Senhor Jesus, Deus é amor e deseja conceder-nos a si mesmo como graça. Ou seja, Deus, Ele doa o seu próprio Filho a nós gratuitamente. Senhor Jesus, por meio da graça. E quando desfrutamos da graça, desfrutamos do amor que é o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o segredo é esse, Para se mantermos, para termos uma boa comunhão com o Senhor e com os irmãos, Senhor Jesus, precisamos amar o Senhor, estar na luz. Senhor Jesus, como está na luz? Não perdendo as reuniões, desfrutando da palavra, imergindo na palavra, está ouvindo de perto, irmãos, o que o Senhor tem falado atualmente. Eu desfrutei essa semana também da imersão, que a gente deve desfrutar, estar mais atento, irmãos, tudo aquilo que o Senhor tem falado a nós. Ou seja, estar ouvindo de perto tudo o que o Senhor tem falado por meio do profeta.
Senhor Jesus, porque quanto mais a gente estiver próximo da luz, irmãos, mais as trevas longe vão estar de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, dessa forma conseguiremos amar o nosso próximo. Voltando aqui para o Evangelho de João, João capítulo 8, versículo 12. Ó Senhor Jesus, o tempo passa rápido. Ó Senhor Jesus, João 8, 12. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Senhor Jesus, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, irmão, pela luz da vida. Esse versículo 12 aqui, irmãos, ele é o contexto aqui da história da mulher adúltera, né? Os irmãos já conhecem bem de cor essa passagem aqui. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, esse versículo 12 aqui, ele vem mostrar para nós a diferença, né? Do que é a luz do mundo, do que é a luz da vida. E aqui na passagem anterior, ele retrata bem sobre isso, né? Aqui sobre a questão da mulher adúltera. Vou ler a partir do versículo 1 do capítulo 8, para ficar melhor, né? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Ó Senhor Jesus. Versículo 2, né? De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em flagrante adultério. E fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi-lhe apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? Irmão, olha só a armadilha que o inimigo aqui, através dos escribas e fariseus, trouxeram para o Senhor. Irmãos, acredita que todos os dias, irmãos, o inimigo de Deus também vem trazer armadilhas assim para nós, no nosso dia a dia, se a gente não estiver desfrutando do Senhor, se a gente não estiver na luz do Senhor, irmãos. Porque lá aqui, irmãos, os fariseus, os escribas, eles queriam pegar o Senhor, né? Acusar o Senhor. Se o Senhor dissesse aqui, né, que não apedrejasse aquela mulher, ele estaria descumprindo, né, a lei de Moisés. Senhor Jesus, mas se o Senhor também dissesse, não apedreja ela, eles poderiam dizer, não, o Senhor não ama as pessoas. Mas o Senhor, irmão, foi sabiamente, ele respondeu, né, Senhor Jesus, isto diziam, né, tentando-o para terem de o acusar, e ainda insistiram, né, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. A gente vê aqui, irmãos, que os mais velhos são os mais problemáticos, né? São aqueles que estão cheios de moralismo, cheios de sofismas mesmo, né? De acusação, são os mais velhos, né? Aí começam pelos mais velhos e indo até os mais jovens, né? Senhor Jesus. E o versículo 10, o versículo 9, diz lá no final, né? E retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Senhor Jesus, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vais e não peques mais. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor aqui, ao falar a palavra, né, ao dizer, né, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, o Senhor aqui iluminou aqueles acusadores com a luz do mundo. Senhor Jesus, eles caíram em si, irmãos, da sua própria realidade, dos seus pecados e foram embora.
Mas o Senhor respondeu, né, para a mulher: Senhor Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, é como se eu tivesse dito: mulher, vem e me segue, mulher. Senhor Jesus, foi aqui que o versículo 12 quis dizer, né? Aquele que segue o Senhor, esse sim terá a luz da vida. A luz do mundo, irmãos, iluminou aqueles acusadores, mas a luz da vida é para aqueles que seguem o Senhor. Irmãos, ficou claro sobre isso, irmãos? Senhor Jesus, eu estava desfrutando da mensagem dessa semana e eu li várias vezes esse dia aqui, irmãos, muito rico. Eu estava lendo e estava ouvindo também. Senhor Jesus, e eu não tinha esse entendimento, mas o Senhor, através da sua luz, também me iluminou, que a luz da vida, irmãos, são para aqueles que seguem o Senhor. Senhor Jesus, irmão, por isso que nós precisamos estar na luz da vida, seguindo o Senhor diariamente. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, agora vamos ler, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. 2 Coríntios 4, 6. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Amém. Diz assim, irmãos, porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Senhor Jesus. Irmãos, muito rico esse versículo, irmãos. Se a gente imergir nesse versículo aqui, irmãos, a gente pode tocar em muita coisa boa aqui, né? Em muita vida. Senhor Jesus, porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu, irmãos, em nosso coração. Irmãos, o nosso coração estava cheio de trevas, de imundícia, de moralismo, de falsidade. Mas, irmãos, o Senhor desvaneceu tudo isso com a luz da vida, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então esse é o evangelho da glória de Cristo, irmãos, que traz a luz que resplandece os corações. Quando nós saímos às ruas para orar pelas pessoas, quando nós, irmãos, levamos essa palavra, nós estamos levando no coração das pessoas o evangelho da glória de Deus. Irmãos, isso não é pouca coisa não, irmão. Isso é muita coisa, irmãos. Senhor Jesus, nós somos privilegiados por levar o evangelho da glória de Deus. Senhor Jesus, o evangelho da luz. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e o resultado, irmãos, dessa luz da glória de Deus causará em nós uma transformação. Irmãos, o resultado do evangelho da glória de Deus em nós e nas pessoas causará uma transformação. Irmãos, se você parar para pensar aí, pensa aí o quanto Deus o transformou você. Irmãos, e todos os dias o Senhor está nos transformando. E quanto mais desfrutamos dessa luz, quanto mais desfrutamos da palavra, irmãos, mais transformação tem operado na nossa vida. Senhor Jesus, e essa transformação, irmão, precisa também operar na vida das pessoas, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, pela imersão na palavra e pela circulação do evangelho da luz e da glória de Cristo entre nós, temos experimentado transformação contínua. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, já estou terminando já, irmãos, tá bom? Vamos ler agora Gênesis capítulo 1, Gênesis 1, 3 ao 5. Senhor Jesus, a gente vai ver aqui um pouquinho a questão sobre a questão da luz do primeiro dia e a luz do quarto dia. Também o Senhor já nos falou anteriormente, mas o Senhor está falando de novo. Senhor Jesus, a gente pode ler o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim, irmãos, vou adiantar aqui, ó. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Só até aí por enquanto, irmãos.
Senhor Jesus, então Deus, irmãos, Ele havia criado a luz do primeiro dia. Senhor Jesus, e por que Deus criou mais coisas relacionadas à luz no quarto dia? O Senhor não já tinha criado a luz do primeiro dia? Irmãos, a luz do primeiro dia ainda era uma luz ainda difusa, não era uma luz nítida ainda. Era como se fosse aquela luz que alcançou aqueles acusadores daquela mulher lá. Senhor Jesus, mas o Senhor, irmãos, precisava criar outros luzeiros para que a vida pudesse gerar, para que a vida pudesse crescer e multiplicar. Senhor Jesus, o versículo 14 e 15 deixa bem claro, irmãos, aqui, ó. E disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para os dias e anos, e sejam para os luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Ó Senhor Jesus. Vou ler mais um trecho aqui, irmão, do Alimento Diário, da página 36. Aqui é no sábado. Diz assim, ó: ao final, no primeiro dia, ele já havia feito uma separação. Senhor Jesus, qual a diferença entre a luz do primeiro dia e os luzeiros do quarto dia? A luz do primeiro dia é difusa, simplesmente uma iluminação, mas não se vê a fonte da iluminação. Era uma luz genérica, não muito nítida. Essa luz sustentava a vida no primeiro estágio. Senhor Jesus, que são a relva, ervas e árvores. Mas, para sustentar vidas superiores, precisava haver luz do sol, da lua e também das estrelas. Então, os luzeiros do quarto dia complementam a luz do primeiro dia. Irmãos, a gente pode ter também a nossa experiência, né, de conversão. Quando nós ganhamos o Senhor, pode ser também como se fosse a luz do primeiro dia. Mas nós precisamos continuar, irmão, debaixo da vida, para que a luz do quarto dia em nós, irmão, venha trazer mais vida. Ou seja, crescer, né, multiplicar e gerar e fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, imagina aí, irmão, se não houvesse luz do sol, e luz da lua e o brilho das estrelas. Como seria essa luz difusa? Senhor Jesus, irmãos, mas graças ao Senhor, hoje o Senhor tem mostrado para nós, irmãos, a sua verdadeira luz, que está na sua palavra, que é Ele próprio. Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, então, irmãos, é hora de avançarmos. Não podemos ficar não só na luz do primeiro dia. Precisamos, irmãos, avançar para a luz do quarto dia. Senhor Jesus, não adianta mais, irmãos, ter regras de boa conduta, irmãos, que não adianta. Precisamos estar na luz do quarto dia. Ou seja, seguir a direção do Espírito. Senhor Jesus, a lua, irmãos, ela não possui luz própria. A lua, ela depende totalmente do sol. Senhor Jesus, a igreja não tem recursos por si só. A igreja contempla Cristo, o sol da cura, o sol da justiça, e espera receber dele a palavra com todos os nutrientes necessários para a vida. Então, irmãos, a igreja que foi gerada por Cristo, o sol, irmãos, que reflete para nós, para a igreja, tem um único objetivo: gerar vida. Senhor Jesus, lá em 2 Coríntios, irmãos, 3:5, vou ler bem rapidinho. Senhor Jesus, 2 Coríntios 3:5, vem mostrar para nós, irmãos, que nós não há capacidade nenhuma. Senhor, tudo depende do Senhor. Senhor Jesus, diz assim, ó: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Senhor Jesus, irmãos, a nossa suficiência, irmãos, vem do Senhor. Senhor Jesus, não nos enganemos, irmão, pensando em nossa própria capacidade e nosso esforço para fazer a obra de Deus. Precisamos depender totalmente, irmãos, da luz do Senhor. Senhor Jesus,
Deus, irmãos, Ele quer nos tirar de uma vida de trevas e quer que vivamos na luz. Senhor Jesus, o que nos dá força, irmão, hoje é a palavra de Deus. O que nos dá força hoje é a palavra de Deus. Irmãos, eu acho que é na imersão de hoje, né? É o ponto 4, no domingo. Deixa eu só conferir. Eu estava desfrutando bastante também hoje da imersão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, é isso mesmo, irmãos. O ponto 4 da imersão de hoje diz assim: o que nos pode dar força é a palavra de Deus. Irmãos, o que nos dá força, irmãos, é a sua palavra. Não é por nós mesmos, irmãos. Tudo depende e vem do Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, vou ler o último trechozinho para encerrar, tá bom? É aqui do domingo, da página 39. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, lá no último parágrafo, irmãos, no penúltimo e no último, diz assim, irmãos, muito rico, irmãos, se a gente tocar, se a gente imergir, irmãos, a gente vai ver a luz do Senhor. A luz da vida tem operado entre nós, amém? A luz da vida tem operado entre nós. Vamos fazer o seguinte, a luz da vida tem operado na minha vida? A luz da vida tem operado na minha vida. Amém. Cheia de graça e de realidade. Estamos sendo preenchidos da própria realidade de Deus. Olha só, irmãos, você e eu está sendo preenchido da própria realidade de Cristo. Não é de você mesmo, é de Cristo. Estamos sendo preenchidos. Olha só, que produz estamos sendo preenchidos da própria realidade de Deus, que produz amor em nós. Amém. Estamos substituindo o ódio por amor e amando uns aos outros, produzindo assim um tecido de amor na edificação da igreja. Dessa forma, o reino de Deus automaticamente virá à terra. Eu quero reinar. Irmão, vamos repetir? Eu quero reinar. Amém? Com Cristo por 1000 anos. E espero que você também, justamente para isso, que a luz da vida, a luz da glória de Deus em Cristo tem nos transformado de glória em glória, não mediante um manual de regras de conduta, e sim com a própria vida, trazendo-nos a realidade de Deus. Que estejamos todos na luz, não sejamos cúmplices das obras das trevas, recebamos a palavra para viver na luz da vida. Cristo, o sol, veio, morreu, gerou a igreja, morreu e gerou a igreja, a lua. Hoje é possível ter na igreja a circulação da palavra como sangue que circula no corpo e produz vida. Irmãos, louvado seja o Senhor, irmãos. Que possamos, irmãos, imergir mais nessa palavra. Que possamos desfrutar mais dessa palavra, irmãos. E que a luz da vida, todos os dias, o Senhor venha estar nos guiando, irmão, para fazer a sua vontade. Porque o mundo hoje, irmãos, infelizmente já em trevas, mas nós somos aqueles que seguem o Senhor, que estão na luz da vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu acho que a gente ainda pode compartilhar, né, Joaquim? Tem um tempinho ainda. Senhor Jesus, e os irmãos ainda podem compartilhar a mensagem, irmãos. Desfrutar aquilo que ganharam. Senhor Jesus. Amém. Amém? Oh, Senhor Jesus, amém, irmãos. É muito rica, né? A palavra que o Senhor está trazendo para a igreja nesse último tempo. Eu queria aproveitar para compartilhar um fato muito particular com relação à luz, né? Vocês sabiam que a escuridão, substancialmente, as trevas, elas não existem. Não tem uma substância.
A escuridão é a ausência da luz. A luz, ela tem uma característica muito particular, que ela, ao mesmo tempo de ser uma onda eletromagnética, ela também é uma partícula chamada fóton. Então, ela é e não é matéria. E há um experimento, né, que é feito na física quântica, que se chama experimento das duas fendas, que é o efeito do observador. E essas partículas de luz, elas mudam de comportamento segundo é ou não observada pelo homem. Então, isso é um paradoxo para a ciência. Ainda a ciência ela não consegue explicar isso, né? E nós vemos, trazendo isso para o lado espiritual, a palavra, né, ela é matéria, ela é física. E como conhecimento também, ela não sai desse plano terreno. Mas a palavra revelada, como a palavra profética, ela é de outra dimensão. Irmãos, a palavra profética, a palavra que está sendo falada para nós, é espiritual, é o próprio Cristo se dispensando como vida para dentro de nós. Então, quando a palavra é observada por nós, quando é trazida por nós, por meio da palavra profética, e essa palavra começa a se tornar vida em mim, isso começa a gerar algo em mim, que não é dessa dimensão material, é de uma dimensão espiritual. Então, meu irmão Daniel falou, né, a luz, ela é muito importante. Então, tudo que está fora da luz, tudo que está nas trevas, não produz vida. Irmãos, nós precisamos da luz para produzir vida. Tudo que está na escuridão, ele não vai produzir nada para o Senhor. Então, tudo que está fora da luz é trevas. Tudo vácuo de luz, tudo vácuo que não seja a própria palavra, que não seja o próprio Senhor em nossa vida, é trevas, irmãos. E onde há treva, não se produz nada. Então, eu preciso observar quanto importante é eu ser iluminado, que essa luz possa habitar em mim, que possa resplandecer, para que eu possa produzir também, para que essa luz comece a produzir vida em mim, e a vida produz frutos e se multiplica. Então, se eu não estou produzindo nada, é porque ainda preciso ser mais iluminado. Irmãos, hoje nós temos a imersão na palavra profética, tão acessível, tão simples em nossas mãos, para podermos ser iluminados dia a dia. E a luz sozinha faz produzir vida em nós e frutos. Amém. Ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Esse ponto é muito forte, né? Que a vida, ela não se separa da luz. É uma coisa só, né? E a vida é a luz, a gente encontra ela por meio da palavra, né? E isso é muito rico, né, irmãos? Porque quando a gente para pensar, o corpo de Cristo somos nós, né? Somos nós que se manter, para a vida no corpo se manter, é a circulação do sangue. E a luz que o alimento diário veio trazer para nós, que esse sangue que hoje existe dentro do corpo de Cristo, essa vida é a palavra. Então, para que o corpo de Cristo possa ter vida, o sangue precisa circular, ou seja, a palavra precisa circular entre nós. E a gente vê, irmãos, que quando o sangue ele para de circular, o que acontece é a morte. E tem alguns exemplos básicos hoje na vida humana, né? Por exemplo, o AVC. O AVC acontece pela falta de circulação do sangue até o cérebro. Então, quando o sangue para de circular até o cérebro, o que acontece? Morte. E o infarto é um exemplo disso, né? A falta de circulação. E também a trombose, por exemplo, é um exemplo disso. Então, toda vez quando o sangue para de circular dentro do corpo do homem, acontece a morte. Então, isso não é um exemplo muito contrário do viver que a gente tem dentro da igreja, irmãos. A igreja, como o corpo de Cristo, precisa manter também esse sangue circulando. Porque se essa palavra não circular entre nós, a gente vai acabar morrendo, irmãos. A gente, como membro do corpo de Cristo, vai acabar morrendo. Ó Senhor Jesus. Mas graças a Deus pela palavra profética, né? Porque a palavra traz para nós a circulação. E alguns pontos que o Daniel compartilhou que eu gostei muito foi esse daqui. Como filho de Deus, precisamos sempre estar na luz. Ó Senhor Jesus. Aí ele usou o versículo de 1 João, né? Que fala assim:
E a mensagem que deles ouvimos é essa, e nos pregamos é esta: Deus é luz e nele não existe a mínima sombra de trevas. Essa é a versão King James, tá bom? Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão com os outros. Senhor Jesus, se andarmos na luz, irmãos, como Ele está na luz, temos plenas comunhão com os outros. Essa comunhão aqui já é a circulação da vida, da palavra, né? Ó Senhor Jesus. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ó Senhor Jesus, o segredo, irmãos, de fazer essa vida circular é sempre buscar estar na luz. E a luz é por meio da palavra. Se a gente quiser, irmãos, fugir de toda a treva em nossa vida, seja pecado ou seja esfriamento, o segredo está na luz. É buscando a palavra do Senhor. Amém. Jesus é o nosso Senhor, irmãos. Senhor Jesus, como é o nome do irmão que eu esqueci? Jonathan. Ele compartilhou na versão King James, eu vou compartilhar na versão João Ferreira de Almeida. Quero o mesmo sentimento, né? Até eu compartilhei com os irmãos na terça-feira na casa da irmã Lena, sobre essa parte, né? Ou na casa da irmã Mabel. Senhor Jesus. Essa parte de João 1, né? Como é importante você perceber isso aqui. Porque ele diz assim: o que era desde o princípio, e o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, e contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, né? E a vida se manifestou, e nós a temos visto e delas damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Senhor Jesus, aí ele fala o quê? Qual é a comunhão que ele está se referindo? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Irmãos, onde é que você vai ter essa comunhão? Só na palavra. Não tem como você ter comunhão, né? Se não for comunhão com o Senhor, se não for por meio da palavra hoje. Porque Ele é a própria palavra. Irmãos, e o que o Senhor tem gerado hoje na igreja, através dela estar circulando, né? É importante a gente ver também, né? Porque assim, tem gerado um tecido de amor. Se você não está na comunhão, como é que você vai conseguir amar os irmãos? Me diga, se tem possibilidade. Não tem. E fala mais assim, como o irmão já compartilhou aqui, né? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, se mantemos comunhão com Ele, porque Ele é quem está na luz, porque Ele é a luz. E como é que a gente vai estar na luz? Estando nele. Não tem. E como é importante essa outra palavra, quando o irmão Daniel frisou aqui, né, que do alimento diário dessa semana, fala que aquele que me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, é sério isso aí. Se não estiver seguindo o Senhor, é trevas. Eu acredito que nenhum daqui quer andar nas trevas. Então, irmãos, nosso caminho é o caminho que o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus. Então, aí quando a gente está na presença do Senhor,
O que é que a gente quer logo, né? Aquilo que você ganha já fica ali querendo passar para os irmãos aquela vida que está ali dentro de você. Você não consegue manter aquilo ali dentro de você. Você quer ter comunhão logo com os outros, né? Por quê? Porque a vida, ela é assim. Ela quer alcançar outros, ela quer suprir outro, ela quer encorajar outro, né? É a circulação. Quanto mais você fazer ela circular, mais vida vai ter na igreja, no corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor.